E nós chegamos assim à nossa última ministração, na nossa conferência Summit de Encorajamento. Que palavras, que maravilha essa palavra do pastor Eibe. Como eu estou desafiado, espero que você também esteja desafiado a um crescimento pessoal, a um crescimento em vida devocional, como nós precisamos e podemos buscar a Deus, que a sua família seja abençoada. Mas meu sonho, que arde no meu coração, é que tudo isso, de um modo geral, nos leve à expansão da igreja, ao avanço do reino, ao crescimento do reino de Deus em nossas nações, em nossos países de fala portuguesa. O tema crescimento de igreja é um tema empolgante para mim. Numa conferência como esta, em que foram abordados tantos temas, eu me considero privilegiado, no meio de tantos preletores tão excelentes, poder compartilhar um pouco e falar um pouco sobre crescimento da igreja. Sabe, queridos, desde muito novo, muito jovem ainda, eu fui impactado por uma profecia lá de Isaías capítulo 9. O grande profeta Isaías, ao anunciar a vinda do Messias 700 anos antes de Cristo, ele faz aquela declaração tão familiar para todos nós a respeito de Jesus. Ele disse: porque o menino nos nasceu, um filho nos foi dado e o governo está sobre os seus ombros. Ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Agora preste atenção no verso 7. Isso sempre mexeu comigo. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Nesse texto incrível, nós encontramos, no meu entender, uma palavra profética poderosa. O verso 7 diz: ele estenderá o seu domínio desde agora e para sempre. Na versão revista e atualizada, diz assim: para que se aumente o seu governo, para que o seu reino aumente, para que o seu reino se expanda, desde agora, da época lá do nascimento de Jesus e para sempre. Sabe, irmãos, eu creio que o governo de Jesus, eu creio que o reino de Jesus só aumentará. Seu domínio se estenderá desde agora, desde qualquer época e para sempre. Então, como conciliar uma palavra profética como essa com uma ideia geral na cabeça de muita gente que, coitadinha da igreja, a igreja está diminuindo e perdendo a relevância diante da tecnologia, diante das ideologias, diante dos movimentos sociais. Sabe, muita gente, eu acho que no subconsciente, espera que a igreja vai se tornar irrelevante, diminuir e desaparecer à medida que o mundo vai se modernizando. Mas a palavra do Senhor é: pois o seu reino crescerá, seu domínio aumentará e não haverá fim, desde agora e para sempre. Meu Deus, que coisa linda, que coisa linda. A igreja é o corpo vivo de Cristo e como tal ele deve crescer naturalmente. Não porque a gente precise, eu amo igreja grande, igreja cheia, mas não necessariamente por causa da organização. Acima de tudo, o que queima no meu coração é que crescimento de igreja significa mais gente salva, significa vidas alcançadas, destinos mudados eternamente. O crescimento da igreja significa para mim testemunhos atrás de testemunhos de vidas transformadas, muitas vezes famílias inteiras. Significa um impacto duradouro na sociedade, transformação de cidades, mudança cultural, como a gente já viu e está vendo, e expansão do reino de Deus, sua justiça, seus valores, seus princípios. Irmãos, que coisa maravilhosa. Em Atos capítulo 1, verso 8, ao confirmar a promessa do derramamento do Espírito Santo sobre os seus discípulos, Jesus declarou, confirmando esta visão de Isaías, que a igreja recém-inaugurada iria se expandir até onde? Até os confins da terra. Qualquer polêmica ou qualquer desconforto em questões aí de números desaparecem. Quando a gente pensa que atrás de um número
Atrás de uma taxa de crescimento estão vidas preciosas, por quem este nosso Jesus deu a sua vida e pagou com seu precioso sangue. O tema é tão relevante, crescimento da igreja, que para mim, foi incluído na Bíblia um manual fantástico de crescimento da igreja. É o livro de Atos, que bem poderia ser chamado a história do crescimento da igreja. Então, por que a igreja cresceu tanto naquela época? O que contribuiu para que naquele início da igreja ela crescesse de forma tão extraordinária? Eu creio que Lucas teve essa preocupação com sua mente mais científica de registrar e documentar vários saltos de crescimento. E nesta oportunidade eu quero compartilhar com você sobre alguns saltos de crescimento que eu vejo aqui no livro de Atos. Sabe, me dá a ideia que Lucas foi desenhando diante dele um gráfico de crescimento. Me deu a ideia que ele queria registrar que em alguns eventos havia saltos de crescimento e que a igreja tomou uma curva exponencial, que levou já no primeiro século a impactar o Império Romano, a ver mudança em todas as nações e chegar até hoje com uma força tão contundente. No Brasil somos cerca de 35% de evangélicos. Eu me lembro quando eu me converti, nós éramos cerca de 2%. Isso é impressionante. E eu gostaria de, passeando e conversando com você no livro de Atos, tentar extrair, associar esses momentos de crescimento, esses eventos estratégicos, com alguns princípios que talvez nos motivem, nos encorajem, nos deem direção e ânimo para nós também entrarmos nesta onda de crescimento e nós podemos mudar vidas e alcançar mais e mais cidades e nações para o Senhor. Eu queria começar com Atos capítulo 2, verso 41. Atos 2, 41, meu primeiro registro, o primeiro registro de Atos de Lucas, e eu quero destacar para você, meu primeiro destaque, diz assim: os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. De cara, já no capítulo 2, Lucas diz para nós, 3.000 pessoas entraram na igreja de uma vez. Eu acho que você se lembra que Paulo diz para nós que cerca de 500 pessoas viram, Jesus ressurreto. Provavelmente viram a sua ascensão. Mas Jesus os desafiou e disse, permaneçam em Jerusalém até que sejam revestidos. E esse pessoal foi orar. Mas a Bíblia nos diz, já em Atos 2, que 120 estavam lá no evento do derramamento do Espírito. A gente já começa a ver a curva J, não é? Houve um primeiro crescimento, chegou a 500 discípulos registrados, depois baixou para 120. Mas agora, Atos 2,41 diz que num salto foram para mais de 3.000 membros, aquela novinha, aquela igreja recém-criada. O que a gente percebe com isso? O que aconteceu? Nós sabemos o que aconteceu para que tanta gente se convertesse. Foi a pregação de Pedro após a vinda do Espírito Santo no dia do Pentecoste. Foi uma pregação extraordinária. Pedro estava cheio do Espírito Santo. A mensagem foi totalmente focada em Jesus. Pedro enfatizou ali, e explicou como que Jesus morreu, mas ressuscitou. E ele anunciou verdades sobre a vida eterna. Pedro falou sobre o Pentecostes e com uma mensagem confrontadora. Ele denuncia o pecado do povo, dizendo, vocês mataram o dono da vida, como vocês foram fazer algo assim? Sabe, irmãos, a multidão reage àquela pregação com um coração aflito. Muitos ali se arrependem genuinamente e dizem, mas o que eu vou fazer? E Pedro diz, arrependa-se do seu pecado, seja batizado e você receberá o dom do Espírito Santo. 3.000 pessoas, num primeiro evento, se agregaram à igreja. 3.000 pessoas, basicamente, o que levou a igreja a crescer exponencialmente foi a pregação clara, ousada, corajosa, confrontadora do Evangelho.
Todo o livro de Atos associa o crescimento da igreja com a pregação clara e corajosa do Espírito Santo. Então eu quero deixar aqui aquilo que para mim é um princípio fundamental para o crescimento da igreja. O crescimento da igreja é decorrente da pregação da mensagem do Evangelho no poder do Espírito Santo. Parece tão óbvio, mas não na nossa época. Eu ando por aí, conheço tantas igrejas, mas eu percebo a dificuldade em se pregar claramente o Evangelho. Parece que a igreja se envolve em tantas atividades, parece que a igreja está tão cuidadosa, veja como fala. É muito importante pregar com a vida. É claro que eu acredito no impacto do testemunho, nós vamos ver isso a seguir, mas a pregação da palavra, a exposição clara da Bíblia, a mensagem da salvação é o principal fator de crescimento da igreja. Igreja que não prega o Evangelho não vai crescer, igreja que não convida, igreja que não faz discípulos, talvez não fazendo uma pregação assim num culto, num lugar como esse, mas a pregação individual, a pregação nos pequenos grupos e nas células, o discipulado neste ambiente que nos favorece tanto. Então, no livro de Atos, o crescimento da igreja está associado à pregação do Evangelho. E eu que sou um apaixonado por crescimento da igreja, o tempo inteiro, eu estou buscando oportunidade, motivando minha igreja, descobrindo novas abordagens para pregarmos o Evangelho. Segundo evento que dá um salto de crescimento, Atos 2,47 diz: e o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Agora, aqueles 3.000 convertidos se unem e vão viver de uma maneira extraordinária. Como isso aconteceu? Por quê? Porque agora esses 3.000 ainda vão recebendo dia a dia novos convertidos. O texto deixa claro que o crescimento agora não num grande salto, mas contínuo da igreja, porque sempre se agregava gente, era decorrente da qualidade de vida, de comunidade daquele povo. Sabe, aquela igreja impressionante, constituída por um grupo heterogêneo de pessoas, eles vivem uma comunhão, um amor, uma compaixão social que chamava a atenção de todos. Havia louvor e adoração no meio deles, um estilo de vida de adoração. Eles perseveravam na Bíblia, a palavra de Deus, e vivenciavam sinais e prodígios. É o que o livro de Atos nos relata. Eles se reuniam no templo, mas também se reuniam em encontros menores nas casas, onde a comunhão era tão sincera e verdadeira que as pessoas ficavam admiradas. Princípio número 2, sabe o que fez a igreja crescer tanto? A igreja crescia por causa da vida de comunidade, porque qualidade sempre produz quantidade. Qualidade sempre vai atrair pessoas. Se a igreja for aquilo que ela deve ser, se ela cumprir o seu papel como uma comunidade de amor, de comunhão e de unidade sincera, sem hipocrisia, sem farisaísmo, se ela viver o evangelho que ela prega, ela vai crescer inevitavelmente, porque o mundo está sedento, ansioso por coerência entre aquilo que a gente prega e aquilo que a gente vive. Então, qualidade gera quantidade. Terceiro salto, terceiro evento que chama a nossa atenção em Atos 4, verso 4. Diz assim: mas muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram, chegando o número de homens que creram a perto de 5.000. Agora Lucas está registrando mais um grande salto. Agora mais 5.000 convertidos. O que aconteceu para haver um acréscimo tão impressionante? A cura de um mendigo. Aquele aleijado mendigo na porta do templo é curado, entra no templo saltitante, uma multidão se junta ali ao redor dele, de Pedro e João, por causa do impacto daquele sinal. Mais uma vez, Pedro se levanta e prega o evangelho. Só que desta vez, quando ele está pregando, as autoridades religiosas se aproximam e o proíbem de pregar.
Eles o proíbem de pegar, e sabe o que eles fazem? Eles não se intimidam e enfrentam, arriscam, ousadamente continuam a pregar. E eu queria destacar para você um princípio que é muito sensível, que me agrada demais falar sobre ele. Crescimento extraordinário da igreja está associado à coragem da liderança, à disposição ao sacrifício dos crentes. Se hoje nós estivéssemos dispostos a pregar com esta coragem, se hoje nós estivéssemos dispostos, talvez a passar um pequeno constrangimento, a nos comprometermos e até nos sacrificarmos para o Evangelho, para anunciar Jesus a todo custo, é claro que a nossa igreja também iria crescer. Uma igreja assim faz diferença em qualquer época. Então, o terceiro princípio que eu chamo a atenção é coragem. Coragem. Sabe, infelizmente, eu acho que o mundo olha para a igreja e vê um povo satisfeito, vê um povo acomodado, vê um povo tranquilo, vivendo ali a sua comunidadezinha dentro das suas quatro paredes. Praticamente, não é? Praticamente não se exige sacrifício, enfrentar oposição, proibição, não aqui no Brasil, não na maioria dos nossos países de fala portuguesa. Nós vemos hoje como que universitários, às vezes profissionais, tão tímidos no seu ambiente para testemunhar de Cristo. Irmão, não existe colheita sem sacrifício. O crescimento da igreja está sempre ligado a uma disposição de um povo de Deus que ama o Senhor e ama o perdido, de se sacrificar pelo crescimento, pelo avanço do Evangelho. Quarto princípio, Atos 4:32. Preste atenção, que verso tremendo. Da multidão dos que creram, era uma a mente e um o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuía, mas compartilhavam tudo o que tinham. Agora, Lucas nem mais disse foi 3.000 ou 5.000. Ele já usa a palavra multidão. Multidão. O que veio antes? Quando a gente analisa esse texto, o que aconteceu antes? Sabe, antes Pedro e João haviam sido presos. A igreja orava intensamente. Ao saírem da prisão, sabe o que acontece? Eles relatam à sua igreja as ameaças das autoridades. E eles vão orar mais ainda. E a oração que eles fazem é impressionante. Eles dizem, Senhor, considera as ameaças desses líderes. Eles pedem, Deus, não nos proteja, não. Eles não estão pedindo, Deus, por favor, me livre. Sabe o que eles estão pedindo? Me dá mais capacidade, me dá mais ousadia. Eu quero pregar a palavra ainda mais corajosamente. Eles não estão pedindo proteção, eles estão pedindo respaldo à nossa pregação, com sinais e milagres. A resposta de Deus está no verso 31. O lugar onde eles estavam tremeu. Todos ficaram mais ainda cheios do Espírito Santo e anunciavam a palavra corajosamente. Irmãos, isso é poderoso demais. O crescimento da igreja em todas as épocas está associado à oração, muita oração, oração fervorosa, incessante do povo de Deus, pedindo o quê? Autoridade, pedindo o quê? Ousadia, pedindo disposição. Deus, me dá uma porta aberta para pregar. Não há crescimento sem oração. É oração contra o inimigo, para que a gente pudesse e possa continuar pregando. Eles não pediram moleza, eles não pediram, Senhor, alivia o peso. Eles pediram capacitação. Igreja que cresce é uma igreja que faz uma oração assim. E por último, Atos capítulo 6, verso 7. Diz assim, assim a palavra de Deus se espalhava. Crescia rapidamente o número dos discípulos em Jerusalém. Talvez na sua Bíblia estava escrito, multiplicava, talvez esteja escrito, multiplicava rapidamente. A palavra aqui é multiplicação, nem é mais adição. Também um grande número de sacerdotes obedecia à fé. Meu Deus, Atos 6 chega assim a um momento extraordinário de multiplicação. O sonho de todo pastor, uma linguagem muito comum para nós que trabalhamos com as células, com os pequenos grupos. O que aconteceu antes aqui que levou Lucas a fazer menção de mais este grande salto? Sabe o que houve? Houve um problema interno. Houve um problema de murmuração e houve uma potencial divisão por conta de falhas na distribuição de alimento às viúvas.
Até então eram os apóstolos responsáveis também por essa tarefa. Mas algumas viúvas foram esquecidas. Claro, os apóstolos estão sobrecarregados de tanta tarefa. E a primeira grande ameaça que veio contra a igreja foi nesta área. Foi uma ameaça interna. Então os apóstolos decidem, uma decisão tremenda: vamos focar no nosso dom, no nosso chamado de liderança, vamos focar na oração e na palavra, mas vamos levantar muitos líderes, vamos levantar outros líderes, vamos descentralizar o ministério. O trabalho da igreja, o cuidado, o avanço da igreja deve ser compartilhado com os membros da igreja, e foi o que eles fizeram. Ali eles estavam desarmando uma bomba que podia ter destruído a igreja. Pessoas com dom de liderança, com liberdade e autoridade para exercer o seu dom e dispostos a tomar decisões corretas para fazer a igreja crescer, ela leva a igreja a avançar, pelo menos tira aquilo que poderia impedir. E eu falo do quinto princípio. Princípio número 5, o crescimento da igreja está associado ao foco. Foco da liderança em suas prioridades e na tomada de decisões, de levantar líderes, descentralizar e preparar pessoas, capacitar obreiros para essa grande obra que nós temos que fazer. Então presta atenção, vamos recapitular o que nós dissemos. Jesus é o Senhor da igreja. Há uma promessa que queima na história da igreja, no nosso coração, que essa igreja sempre crescerá, seu governo sempre aumentará desde agora e para sempre, e o Espírito Santo nos capacita, nos unge, nos conduz para avançar e cumprir o grande sonho do Senhor, de que todos conheçam a verdade e ninguém se perca. Como? Como que a igreja cresce? A igreja cresce pela pregação do Evangelho. Ela cresce pelo testemunho impactante de vidas transformadas, saudáveis, cheias de amor e comunidade. Ela cresce por causa de uma atitude corajosa, sem medo, disposição ao sacrifício. Uma igreja que arregaça a manga e não importa as consequências. Ela cresce por causa de oração, muita oração. Sem oração não tem crescimento. E ela cresce por causa de uma liderança que abre a sua cabeça, ao invés de querer fazer tudo, ela entende que o seu papel principal é liderar, é formar liderança, é preparar os santos para o ministério e liberar crescimento da igreja. Que coisa extraordinária. Então, o que nós podemos fazer? Como aplicar estes princípios? Primeiro, nós precisamos encarar os fatos. Outro dia eu ouvi o pastor Edmund Chan de Singapura dizendo que só entre 2% e 3% dos cristãos compartilham a sua fé hoje. Irmãos, como a gente vai fazer a igreja crescer se nosso povo não fala de Jesus? Elias Dantas, o nosso grande coordenador, nosso amigo, nosso líder maior, ele diz que num grande levantamento descobriu-se que há no mundo 7 milhões de igrejas. Você ouviu ele falando? Cerca de 4 milhões estão estagnadas, 2 milhões estão em declínio e 1 milhão só está crescendo. Nós precisamos encarar os fatos e precisamos focar na grande comissão. A maioria dos irmãos que eu converso diz: mas eu tenho medo de pregar, eu não me sinto qualificado para testemunhar, eu não quero constranger as pessoas e ficar dando uma ideia que eu estou forçando a barra, eu não me importo tanto, eu tenho tantos problemas. E eu vejo uma igreja às vezes indiferente, uma crise enorme de compaixão. Sabe, hoje, a maioria das pessoas não se sente confortável de pregar o evangelho aos cristãos. E sabe o que é pior? A maioria dos não crentes também não se sente confortável de entrar numa igreja de crente. Porque na cabeça deles, aquilo que foi disseminado por aí, padre católico, teve aquelas histórias de pedofilia, pastor evangélico, tudo ladrão. Não é essa a ideia que roda por aí? Eu não sei exatamente, mas a verdade é que tem um preconceito enorme. Cada vez está mais difícil levar as pessoas para sentar numa cadeira e ouvir a pregação do Evangelho. Mas Deus
que é Senhor da história, Ele sabia que isso iria acontecer. E Ele já preparou um momento como esse. Eu creio que quando a gente analisa o livro de Atos, chama a nossa atenção que Ele se reuniu nos templos sim, mas de casa em casa. Irmãos, o crescimento da igreja está associada inevitavelmente à preparação de liderança, à capacitação de cada crente como ministro, à utilização das nossas casas como ponto de atração, para que pessoas que talvez nunca vão botar o pé numa igreja, sejam acolhidos com amor dentro de um pequeno grupo, onde a palavra é ensinada, onde a oração é feita, onde a comunidade de amor é vivida, e esta igreja é irresistível. Esta igreja é irresistível. Irmãos, nós temos uma ordem dada pelo Senhor e ela continua de pé. Para a igreja crescer, impactar o mundo, não é? O evangelho tem que ser pregado de modo claro. Então, esse é o nosso trabalho. Há cerca de 20 anos atrás, a nossa igreja vivia esse dilema. E nós decidimos estabelecer algumas prioridades. A prioridade da pregação do evangelho, a prioridade da oração, é um pilar na vida da igreja, de viver uma comunidade, relacionamentos verdadeiros através de pequenos grupos. E o nosso lema passou a ser: cada crente é um ministro e cada casa é uma igreja. Nós fizemos uma transição e fomos transformados por essa decisão. Como nossa igreja cresceu. E que privilégio poder estar compartilhando para pastores de tantos países e líderes tão extraordinários. Quem sou eu para falar com você como crescer a igreja? Estou apenas compartilhando, tentando dizer para você que se nós aplicamos esses princípios, se de fato a gente se empenhar na oração, se nós arrumarmos uma estratégia hoje, contemporânea, para pregar o evangelho, talvez de uma maneira diferente. Outro dia eu vi um irmão querido e precioso entregando folhetos numa esquina. Eu achei aquilo tão lindo, mas é porque ele não olhava para trás, porque se ele olhasse para trás, o chão estava coberto de folhetos, porque as pessoas olhavam e jogavam fora. Mas ao mesmo tempo eu tenho visto milhares de pessoas ligando para a igreja, nos procurando e dizendo: eu posso participar do seu grupo? Tem uma cadeira para mim lá? Sabe, as pessoas não querem religião, mas estão sedentas por comunidade, por relacionamento, por apoio, por amizade. Sabe, no mundo de gente tão solitária, no mundo de tanta angústia, nós estamos vivendo talvez a melhor época para o crescimento da igreja. E eu creio que antes da volta de Jesus, nós teremos uma colheita extraordinária. Me permita fazer aqui agora e compartilhar com você um pouquinho sobre aquilo que Deus tem colocado no nosso coração. Depois que nossa igreja começou a crescer tanto, naturalmente fomos criando um ponto de encontro, um lugar, uma estrutura de compartilhar nossa experiência com outras igrejas. Hoje são milhares de igrejas, milhares de pastores que temos juntos trabalhado na construção de um modelo de igreja mais agressiva na evangelização. E sabe, daí surgiu o DNA. E o DNA tem sido uma ferramenta de Deus para ajudar tantas igrejas, e a nós principalmente, a continuarmos avançando, porque a igreja crescerá desde agora e para sempre. E o meu sonho é que desse encontro aqui nós possamos ver mais um salto de milhares de almas alcançadas, porque eu e você saímos daqui ainda mais mexidos pelo Espírito, ainda mais capacitados, ainda mais sonhando em ganhar vidas para Jesus. Nós preparamos, privilégio de quem foi anfitrião deste evento, e que honra Dr. Elias nos deu, Elias Dantas, de nós podermos participar aqui na Central da transmissão desse evento e da organização. Mas eu pedi licença para incluir um vídeo para mostrar um pouquinho sobre o DNA para vocês e como Deus tem feito algo tão lindo. E eu tenho, logo depois que você vê esse vídeo, eu tenho um convite a fazer para você. Um momentinho só. O reino de Deus é uma construção coletiva. Tudo o que o Senhor nos dá se torna ainda mais poderoso quando compartilhamos com o próximo. E o DNA Central nasceu a partir dessa convicção. No início dos anos 2000, depois de um intenso processo de busca, o pastor Paulo Mazzoni recebeu uma visão do Senhor. Mais do que seguir cuidando bem dos membros, era hora de ir além da igreja de 4 paredes e alcançar novas vidas para Jesus através dos lares. Em 2001,
começamos a transição para o modelo celular com a abertura das primeiras 15 células. A partir desse momento, o mover de Deus foi sobrenatural. Uma igreja que nasceu com 89 pessoas e manteve durante 40 anos uma média de 300 membros, experimentou um crescimento exponencial. Recentemente, alcançamos milhares de células, somando dezenas de milhares de pessoas envolvidas. Já em 2010, o Espírito Santo nos deu uma nova direção. O mover extraordinário que transformou a central deveria ser levado ao mundo. Aquilo tudo não era apenas sobre a nossa igreja, mas sim sobre o projeto de Deus na Terra. Assim nasceu o DNA Central, com a missão de despertar, nutrir e apoiar igrejas locais no cumprimento da grande comissão através da implantação do modelo celular. O que recebemos pela graça de Deus, repassamos sem custos para pastores e igrejas sem distinção de denominação. Por meio de eventos e seminários, compartilhamos as experiências vividas pela nossa igreja com outras lideranças, visando orientá-las a encontrar e implantar um modelo celular adequado à sua cultura, valores e regionalidades. Acreditamos que uma alma ganha para Jesus na central tem o mesmo peso e valor de uma alma ganha para Jesus em qualquer outro lugar do mundo. Buscando ao Senhor nas casas e no templo, nos tornamos capazes de viver um cristianismo integral, dando continuidade à grande obra iniciada pela igreja primitiva. Através dos grupos de conexão DNA, seguimos espalhando a visão celular por todos os lugares, alcançando uma geração para Cristo e cumprindo a grande comissão. A visão é bíblica, poderosa e eficaz. Multiplicá-la é a nossa missão. Transformá-la em realidade é o seu propósito. E aí, prestou atenção? Pois é, DNA. O DNA não é nosso, é de todos nós, é uma das muitas, oportunidades que a gente tem para não ficar acomodado. Nós estamos nos encorajando mutuamente, compartilhando experiências, trocando ideias, compartilhando materiais, andando juntos para continuarmos a crescer e a cumprir isso que a gente viu no livro de Atos e aquilo que é uma promessa de Deus. E o meu convite, como eu falei, é que você participe conosco do nosso próximo seminário, que vai ser dia 13 de novembro, o dia todo, uma sexta-feira, montado especialmente para vocês que se inscreveram aqui nesse encorajamento. Será totalmente online, gratuito, lógico, e você se inscreve aqui nesse link, nesse site que está informado aqui. Basta você se inscrever e nós vamos ter a oportunidade de estarmos juntos mais uma vez e destrinchar um pouco desses princípios que nos levam a uma transição de uma igreja que não está crescendo tanto para uma igreja em franco crescimento. Meu sonho é ver todas estas igrejas no mundo inteiro trabalhando fortemente na colheita, porque os campos estão brancos há 2000 anos. Imagina então agora o Brasil, Portugal, a Europa, a África. Eu creio que as nações da terra, ainda mais num ambiente como esse de pandemia, estão prontas para ser colhidas. E é o meu sonho que todo esse seminário encoraje você a ser uma pessoa muito legal, a ter um relacionamento com Deus muito mais poderoso, a viver uma qualidade de vida e de família intenso, mas acima de tudo, a dobrarmos as mangas e a trabalharmos corajosa e, se necessário, sacrificialmente, para vermos cumprido o sonho de Deus, que nenhum se perca. Deus abençoe você, todo o nosso amor e carinho, toda a central, manda um abraço a todos os nossos irmãos participantes dessa linda conferência. Muito obrigado, Elias Dantas, muito obrigado a todos os irmãos, Deus os abençoe. Amém, amém, amém.